O Japão está à beira de um colapso financeiro silencioso. E se você acha que isso é um problema exclusivo deles, saiba que essa crise tem o poder de arrastar as maiores economias do planeta para o abismo, incluindo os Estados Unidos. A contagem regressiva começou no final de 2025, quando o mercado financeiro de Tóquio sofreu um abalo sísmico sem precedentes. Os títulos públicos de 40 anos do governo japonês registraram uma taxa de juros de 3,7%, a maior marca histórica desde que começaram a ser emitidos. Em questão de segundos, o pânico cruzou o oceano. Os juros nos Estados Unidos dispararam, o Bitcoin derreteu, despencando de $120.000 para a casa dos $90.000, e o Wall Street entrou em estado de choque. O motivo por trás desse caos é simples e assustador. O Japão é a nação mais endividada do planeta. A dívida deles já ultrapassa 260% do PIB. Isso significa que eles devem 2,5 vezes tudo que o país inteiro consegue produzir em um ano. Para você ter uma base de comparação, os Estados Unidos, frequentemente criticados por suas dívidas, operam na casa dos 125% do PIB. A Grécia, que quase faliu a União Europeia em 2011, atingiu 190% no ápice da crise. O Brasil gira em torno de 90%, e a Argentina por volta de 75%. O endividamento japonês é uma bomba relógio que pode pulverizar as finanças globais. Mas antes de entendermos como essa engrenagem quebrou e como ela te afeta diretamente, faça um favor rápido para o canal, deixe o seu like e se inscreva. Assim, o algoritmo do YouTube entende que você gosta de conteúdos profundos como este. Agora, vamos ao que realmente interessa. Como uma taxa de 3,7% no Japão pode falir o resto do mundo? Vamos desmistificar isso. Quando um governo precisa de dinheiro para construir rodovias, pagar servidores ou custear a saúde, ele emite títulos públicos. É basicamente o Estado pegando um empréstimo com investidores e prometendo devolver o valor com juros após 10, 20 ou 40 anos. O grande problema surge no vencimento. Imagine que há uma década, o Japão pegou bilhões emprestados pagando mísero 0,5% de juros ao ano. Naquela época, o dinheiro era praticamente de graça. Só que esses contratos estão vencendo agora. Como o governo japonês não tem dinheiro em caixa para pagar os investidores, ele faz o que qualquer devedor desesperado faz, contrai uma nova dívida para quitar a antiga. A tragédia é que os juros novos saltaram para 3,7%. O custo para o Japão rolar sua dívida ficou 7 vezes mais caro. Colocando em números reais, a dívida japonesa está na casa de 1,1 quatrilhão de ienes, cerca de 8 trilhões de dólares. Quando a taxa era de 0,5%, o país gastava 13 trilhões de ienes anuais apenas com os juros, o que já consumia um quarto de todo o orçamento da nação. Com a taxa atual, o governo precisa desembolsar mais 40 trilhões de ienes extras por ano. Isso equivale a 5 vezes todo o orçamento de defesa e forças armadas do Japão. Para fechar essa conta, restam apenas 3 saídas: cortar gastos essenciais, saúde, educação e aposentadorias, o que é uma autoeliminação política. Aumentar impostos, sufocando uma economia que já está estagnada há 3 décadas. Emitir ainda mais dívida, como se estivesse usando o limite de um cartão de crédito para pagar a fatura de outro. O mercado já percebeu que a terceira opção é a única real, e o sinal de alerta acendeu. Quando investidores exigem juros maiores, eles estão dizendo: o risco de vocês darem um calote é gigante, então cobramos mais caro para emprestar. É o equivalente a ter o nome negativado no banco. E quando isso acontece com a quarta maior economia do mundo, o impacto é global. O Japão é o maior credor externo de Washington. Eles guardam mais de 1,2 trilhão de dólares em títulos do Tesouro Americano. Durante meio século, o dinheiro japonês financiou o crescimento e os déficits dos Estados Unidos. Porém, se os juros no Japão sobem, os investidores locais preferem manter o dinheiro em sua terra natal do que enviá-lo para o outro lado do mundo. Sem os japoneses para comprar a dívida americana, os Estados Unidos são obrigados a aumentar suas próprias taxas de juros para atrair novos compradores. É a lei da concorrência. Se o Japão oferece taxas atraentes em uma moeda historicamente mais estável e com menos inflação que o dólar, os Estados Unidos precisam contra-atacar subindo seus rendimentos. É aí que o efeito dominó atropela o planeta, forçando bancos centrais do mundo todo a subirem seus juros também. A própria liderança política japonesa já admitiu publicamente que a situação fiscal do país é mais alarmante do que a crise grega de 2011.
E para entender como o país do sol nascente entrou nesse beco sem saída, precisamos fazer uma breve viagem no tempo. No dia 29 de dezembro de 1989, o índice Nikkei, a bolsa de Tóquio, atingia seu topo histórico, 38.915 pontos. O Japão era uma superpotência imparável e estava prestes a ultrapassar a economia americana. Marcas como Sony, Toyota e Mitsubishi dominavam o planeta. Das 10 maiores corporações da Terra, 7 eram japonesas. A euforia era tanta que o terreno do Palácio Imperial em Tóquio, sozinho, estava avaliado em um valor maior do que todos os imóveis do estado da Califórnia somados. Companhias japonesas compravam símbolos americanos como Rockefeller Center e estúdios de Hollywood. O futuro parecia pertencer a eles. Até que a bolha estourou em 1990. Em um ano, o mercado de ações desabou quase 40%. O setor imobiliário residencial despencou pela metade e os imóveis comerciais derreteram 85%. Bilhões sumiram, bancos herdaram montanhas de calotes e o Japão mergulhou no que ficou conhecido como a década perdida. Na verdade, já são 30 anos de paralisia. Em 1995, o PIB japonês era de 5,5 trilhões de dólares. Hoje, ele encolheu para cerca de 4,2 trilhões. Para tentar reanimar esse motor fundido, o governo passou décadas construindo obras grandiosas e injetando dinheiro artificial no mercado, acumulando a dívida monstruosa que vemos hoje. Por que o Japão não quebrou antes? A resposta tende pelo nome de Banco do Japão. Para forçar a economia a rodar, o Banco Central japonês adotou uma medida extrema, reduziu os juros a zero em 1999. Em 2016, empurrou a taxa para o território negativo. Basicamente, os bancos cobravam para guardar o dinheiro das pessoas, forçando o cidadão a consumir ou investir para não ver seu patrimônio derreter na conta. Além disso, o Banco do Japão iniciou uma impressão massiva de ienes para comprar os próprios títulos do governo. Hoje, o Banco Central é dono de mais de 50% de toda a dívida pública do país. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve possui apenas 14%. Surpreendentemente, essa impressão desenfreada não gerou hiperinflação imediata por um motivo cultural. O Japão sofria de deflação, queda de preços. Como a população sabia que as coisas ficariam mais baratas no futuro, adiava o consumo. As empresas, sem clientes, congelaram investimentos e salários por gerações. Tudo mudou em 2022 com a guerra na Ucrânia. O Japão, que importa quase toda a sua energia, viu os custos explodirem. Pela primeira vez em 30 anos, a inflação bateu na porta dos japoneses, chegando a 4%. O iene enfraqueceu drasticamente, tornando alimentos e combustíveis caríssimos para uma população com salários congelados há décadas. O descontentamento popular forçou o governo a prometer pacotes de subsídios que eles não podem pagar, empurrando os juros dos títulos para a máxima atual de 3,7%. Para piorar o cenário, o Japão enfrenta o pior inverno demográfico do mundo. O número de mortes dobra o número de nascimentos. Com quase um terço da população acima dos 65 anos, há cada vez menos trabalhadores ativos para sustentar a máquina pública e pagar impostos. A arrecadação encolhe, e a única saída é emitir mais dívida. É aqui que o problema explode globalmente através de uma operação financeira chamada carry trade. Durante anos, grandes fundos globais pegavam dinheiro emprestado no Japão a juros zero ou negativos, convertiam em dólares e aplicavam nos Estados Unidos para render 5% ao ano. Dinheiro fácil e sem custo. Estimativas apontam que essa engenharia financeira movimente mais de 20 trilhões de dólares, uma cifra maior que o PIB da China. Esse fluxo gigantesco ajudou a inflar bolsas mundiais, o mercado imobiliário e as criptomoedas. Contudo, quando o Banco do Japão começou a subir os juros recentemente para conter a inflação interna, o iene se valorizou. De repente, os investidores internacionais perceberam que o custo para pagar os empréstimos em ienes ficaria mais caro do que o lucro obtido em dólares. O resultado foi uma corrida generalizada para liquidar posições. Na histórica Black Monday recente, a Bolsa de Tóquio desabou 12% em um dia, a Nasdaq derreteu e o Bitcoin perdeu mais de 20% de valor em uma semana. Tudo isso provocado por um ajuste de juros de mero 0,25%. O grande perigo é que analistas calculam que apenas metade desse imenso mercado de carry trade foi desfeito. Ainda restam cerca de 10 trilhões de dólares pendurados nessa corda bamba financeira.
Com o encarecimento definitivo do dinheiro no Japão, a contagem regressiva para que o restante desse capital seja retirado do mercado já começou. A grande questão agora não é saber se a bolha global vai estourar, mas sim quanto tempo falta para o impacto final. Essa montanha-russa financeira ajudava a manter os juros dos Estados Unidos artificiosamente baixos. Como a busca por títulos americanos era massiva, Washington não precisava fazer muito esforço para atrair compradores. Só que o cenário mudou. Agora, gigantes institucionais do Japão, como seguradoras, bancos e os maiores fundos de pensão do planeta, começaram a fazer um cálculo lógico e perigoso. Por que vamos deixar trilhões de dólares nos Estados Unidos rendendo 4% se podemos trazer esse capital de volta para o Japão, embolsar 3,7% e eliminar completamente o risco de variação cambial? É aqui que reside o maior medo de Wall Street, a repatriação em massa. Se os investidores japoneses começarem a liquidar seus títulos americanos para levar o dinheiro de volta para casa, uma avalanche de 1,2 trilhão de dólares em papéis da dívida americana será jogada no mercado. Quando a oferta explode e a demanda desaparece, o preço desses títulos despenca. Para compensar e atrair novos compradores, os Estados Unidos serão forçados a elevar suas taxas de juros. Para a Casa Branca, isso é um desastre fiscal. Atualmente, os Estados Unidos já gastam cerca de 1 trilhão de dólares por ano apenas para pagar os juros de sua própria dívida. Uma nova alta nas taxas adicionaria centenas de bilhões de dólares a essa conta. E de onde sairá esse dinheiro? Existem apenas dois caminhos, e ambos são terríveis. Mais endividamento, empurrando a bola de neve ladeira abaixo, impressão massiva de dólares pelo Federal Reserve, o que inevitavelmente geraria uma nova onda de inflação global. Não há saída indolor. E você, mesmo morando a milhares de quilômetros de Tóquio ou de Nova York, sentirá o impacto. Quando as taxas americanas sobem, o Banco Central do Brasil é obrigado a elevar os juros por aqui para evitar que os investidores fujam do país. O resultado? Financiamentos mais caros, crédito restrito, empresas cortando investimentos e economia pisando no freio. Você pode acabar pagando o pato simplesmente porque o maior credor do mundo perdeu o fôlego. Para piorar a tempestade perfeita, o Japão enfrenta uma crise social e política sem precedentes. Os governantes do país despencaram em popularidade porque a população está furiosa com o custo de vida. Lembra que cruzamos gerações inteiras de japoneses que nunca tinham visto os preços mudarem? Com a inflação corroendo o poder de compra, o clima nas ruas é de protesto. Para tentar acalmar os ânimos, o governo anunciou um pacote de estímulos desesperado de 135 bilhões de dólares. Mais lenha na fogueira da dívida. Enquanto o sistema tradicional racha, um movimento silencioso ganha força no mercado corporativo japonês. Uma empresa listada na Bolsa de Tóquio chamada Metaplaning decidiu converter suas reservas de caixa diretamente em Bitcoin. O resultado? As ações da companhia explodiram. Os investidores japoneses estão enxergando os criptoativos não como especulação, mas como um escudo contra o derretimento do iene e a incompetência dos burocratas. Quando você deixa de confiar na moeda do seu país e no Banco Central, a tendência natural é migrar o patrimônio para ativos escassos, imunes à canetada de políticos e que não podem ser impressos do nada. Não significa que toda a população japonesa virou entusiasta das criptomoedas da noite para o dia, mas a velocidade da adoção mostra uma verdade incômoda. A fé no sistema financeiro tradicional está evaporando. E em economia, confiança é tudo. Quando ela some, o colapso deixa de ser uma hipótese e vira contagem regressiva. A pergunta de 1 milhão de dólares é: quando o Japão vai quebrar? A resposta mais honesta é que ninguém consegue prever com exatidão. O país equilibra esse prato há 3 décadas. Essa agonia pode se arrastar por mais 5, 10 ou 20 anos, ou virar fumaça amanhã pela manhã. Mas a história nos ensina uma lição crucial sobre bolhas de endividamento. Quando o colapso vem, ele acontece na velocidade da luz. Vejamos 2 famosos casos do passado. Grécia em 2010. Tudo começou com uma dívida de 320 bilhões de euros. O governo gastava mais do que arrecadava e mascarava as contas. Quando o mercado percebeu o blefe, a desconfiança congelou o país em semanas. Os juros da dívida grega saltaram de 5% para mais de 30%, o desemprego engoliu 1/4 da população e o PIB encolheu 30% em apenas 5 anos. A Bolsa de Atenas derreteu 80%, gerando saques em massa e caos civil até o FMI e a Europa organizarem um resgate emergencial. A Argentina em 2001,
O país declarou o maior calote soberano registrado até então, 100 bilhões de dólares. A economia implodiu, o peso virou pó, depósitos bancários foram congelados no infame corralito, e o caos político foi tão severo que o país teve 5 presidentes diferentes em menos de um mês. Agora, preste atenção neste detalhe técnico. No auge de sua crise histórica, a dívida da Grécia era de 190% do PIB. O Japão hoje está operando com 260%. Existe, porém, uma diferença crucial que torna o caso japonês muito mais perigoso para o planeta. A economia grega representava cerca de 200 bilhões de dólares, a da Argentina, em torno de 600 bilhões. O Japão é um titã de 4,2 trilhões de dólares, mais de 20 vezes maior que a Grécia. Se Atenas causou um calafrio na Europa, um colapso em Tóquio causaria uma parada cardíaca no comércio global. Há outro fator que agrava a armadilha japonesa. Ao contrário de outros países emergentes, o Japão não deve para bancos estrangeiros ou fundos internacionais. Cerca de 90% de sua dívida é doméstica. O governo deve para os seus próprios cidadãos, para os fundos de aposentadoria locais e para os bancos nacionais. Um calote direto destruiria o patrimônio de sua própria população idosa. Nenhum governo sobrevive a isso. Portanto, a saída mais provável não será um anúncio oficial de falência, mas sim um calote disfarçado via inflação. O Banco do Japão continuará acionando as impressoras de dinheiro para comprar os títulos do governo. No papel, a dívida é paga. Na prática, cada iene em circulação passa a valer menos. É uma transferência silenciosa de riqueza. O governo limpa sua barra destruindo o poder de compra do cidadão. Analistas mais pessimistas apontam que grandes potências globais, incluindo os Estados Unidos, podem eventualmente adotar uma tática ainda mais agressiva, a repressão financeira. Isso significa criar regulamentações técnicas e complexas para forçar bancos e fundos de pensão nacionais a usarem a poupança privada dos cidadãos para comprar títulos públicos com rendimentos abaixo da inflação. Eles não vão confiscar o seu saldo diretamente na conta, mas vão obrigar o sistema a emprestar o seu dinheiro para o Estado a juros deliberadamente baixos. Você fica mais pobre de forma lenta e imperceptível, enquanto o governo estende sua sobrevida financeira. O Japão não está sozinho nessa rota de colisão. Ele é apenas o passageiro que está na primeira classe do trem. Os Estados Unidos carregam uma dívida que ultrapassa os 38 trilhões de dólares e não para de crescer. A Europa enfrenta uma paralisia econômica com gastos públicos fora de controle, e até mesmo a dívida da China dobrou na última década. O planeta inteiro se viciou em dinheiro barato e crédito infinito. A conta chegou, e a matemática é implacável. Em algum momento, o preço terá que ser pago. Quem estiver atento e preparado poderá não apenas blindar seu patrimônio, mas encontrar oportunidades onde a maioria só enxergará o caos. Se este conteúdo abriu os seus olhos para os bastidores da economia global, não guarde essa informação só para você. Compartilhe o vídeo com quem precisa entender o tamanho do risco atual. Verifique sua inscrição no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.